Olá, vamos continuar nossa conversa sobre avaliação física que nós iniciamos no último vídeo. Se você não viu esse vídeo, ele está no meu canal do YouTube, também no Facebook e no feed do Instagram. No final a gente apresenta aqui as nossas redes sociais e vai lá, vai dar uma conferida que eu acho que você vai gostar. Basicamente o que a gente conversou foi sobre a anamnese das avaliações quando o foco é a aptidão física relacionada à saúde. Na verdade, eu fiz uma crítica para algumas perguntas que normalmente a gente encontra nos softwares de avaliação e nas planilhas prontas que tem disponíveis no mercado e que, na minha opinião, são desnecessárias para que o profissional de educação física tome decisão em relação à prescrição de treino. Isso acaba tirando o foco e a atenção do profissional para perguntas que são realmente relevantes, são realmente importantes. Pois bem, nesse contexto, uma das ferramentas que, na minha opinião, pode agregar muita informação para quem trabalha com público que apresenta condições restritivas de saúde, especialmente condições restritivas de saúde músculo-esquelética, são os exames de imagem. Mas se você, profissional de educação física, quer extrair realmente as informações importantes também desses exames de imagem, você precisa considerar pelo menos 3 pontos importantes. Primeiro ponto: o profissional de educação física, ele não está habilitado nem tecnicamente, nem legalmente para interpretar imagens. Nós não temos conhecimento específico sobre isso, não faz parte da nossa formação. Então, na verdade, nós somos reféns dos laudos, os laudos elaborados pelos radiologistas, responsáveis por tentar encontrar as alterações estruturais que vão confirmar algum diagnóstico. O segundo ponto é justamente isso. Muitos dos colegas de educação física não sabem interpretar aquelas informações que estão presentes no laudo. Aquelas informações acabam passando em branco, porque você não sabe interpretar e que cuidados e que precauções você deveria ter até na seleção dos testes em função de algumas alterações ali encontradas. E ainda tem o terceiro ponto que você tem que considerar. Já existe hoje uma evidência disponível bastante consistente, mostrando que muitas vezes não há uma correlação entre os achados dos exames de imagem e os sintomas dos nossos alunos. Eu me lembro de um estudo holandês de 2016, investigando síndrome da dor femoropatelar. Então eles pegaram um grupo, é um estudo transversal, com todas as limitações metodológicas que isso inclui. Mas é interessante pelo seguinte ponto: eles pegaram uma amostra razoável, com um número razoável de pacientes que apresentavam dor femoropatelar e o mesmo número de pacientes para grupo controle de pessoas sem dor femoropatelar. E decidiram fazer uma investigação, uma ressonância magnética em todas essas pessoas e tentar comparar se nos pacientes com dor femoropatelar a prevalência de achados seria maior, de alterações estruturais. As alterações estruturais investigadas foram principalmente microlesões na cartilagem, presença de edema ósseo e também inflamação, principalmente na gordura de Hoffa. Pois, exatamente o que talvez alguns de vocês já estejam pensando. Não houve nenhuma diferença significativa entre os dois grupos encontrando essas alterações estruturais. Ou seja, muitas das pessoas que não tinham dor nenhuma tinham ou edema ósseo, ou microlesão na cartilagem, ou presença de um quadro inflamatório, na gordura de Hoffa principalmente. Então, pessoal, são pontos que a gente precisa entender para que a gente não use aquilo como uma diretriz única, né? Como o laudo de uma imagem como diretriz única para tomada de decisão. E o que fazer então? Né? Eu tenho 3 sugestões aí baseados na nossa experiência de tantos anos, acompanhando pessoas que trazem, né, para avaliação física esses exames de imagem. Primeira estratégia, primeira dica importante. Você precisa estabelecer a possibilidade de um canal de comunicação com um profissional de saúde de outra área, né, profissional de outra área da saúde, que acompanha o seu avaliado, né? Provavelmente o médico que pediu o exame, mas muitas vezes é o fisioterapeuta, enfim.
Esse profissional, provavelmente, ele tem as informações mais, digamos assim, mais concretas e mais reais, porque ele passou, esse profissional, ele foi responsável, por exemplo, por um exame clínico minucioso. Então, talvez, se você conversar com ele, você acabe pegando as informações mais importantes para a tomada de decisão. E, pessoal, vamos combinar, né? Hoje, com o advento das redes sociais, é muito fácil mandar uma mensagem para esse colega de outra área e rapidamente a gente ter essa informação disponível em pouquíssimo tempo. Tá? Na minha humilde opinião, o profissional de educação física que vai trabalhar com indivíduos que apresentam condições restritivas de saúde e que não sabe dialogar com profissionais de outras áreas, dificilmente vai se estabelecer no mercado. Tá? A segunda dica que eu daria, estratégia, é estudar mesmo, né? Rever conceitos das principais alterações estruturais para entender o que os laudos nos dizem. Né? Procurar entender, compreender, e quando não souber ou quando não encontrar, o que eu acho muito pouco provável, porque isso está disponível hoje, perguntar a pessoas que tenham mais experiência nessa área. E finalmente, pessoal, a outra estratégia é considerar sempre na escolha, na seleção dos testes, os sinais e sintomas do seu avaliado, independente se tem ou não alguma alteração estrutural foi encontrada no exame, algum diagnóstico encontrado no exame. Considere sempre, ouça o que ele tem a lhe dizer, o que é que dói, o que é que não dói, com a amplitude que está restrita, que situações exacerbam essa dor, que situações aliviam essa dor, são informações importantíssimas, até para você saber que testes você vai aplicar, que perguntas você vai fazer. Se você ainda ficou com alguma dúvida, e é possível que sim, se esse assunto te interessa, se você acha que isso faz sentido na sua prática diária e tem alguma dúvida, por favor, pergunta aqui nos comentários mesmo. Eu teria o maior prazer em te responder e trocar um pouco de informação com a experiência que a gente tem nesse assunto. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.